parênteses, coloca assim, procedimento administrativo. Por quê, gente? Porque tem doutrinador que fala que é processo administrativo, tem doutrinador que fala que é procedimento administrativo. Caiu isso na prova, nós não pode marcar um ou outro, tá? Pode marcar um ou outro. Então é o processo administrativo, abra um parênteses, procedimento administrativo, fecha parênteses, em que a administração pública busca a proposta mais vantajosa para a administração. Ok? Tudo bem, então? Então estamos de acordo que não é a proposta mais econômica, é a proposta mais vantajosa? Beleza. Fala, onde é que está o fundamento constitucional disso? Está no artigo 37, inciso 21 da Constituição, tá? Eu vou ler e vou trazer um macete aqui pra gente, tá? Detalhe, caiu no meu concurso do Detran. Essa questão caiu no meu concurso, já tem tempo? Tem tempo, mas caiu no meu concurso do Detran, tá? Eu lembrei, estava falando com o Rodrigo agora lá no almoço. Falei, Rodrigo, tem uma coisa que eu nunca saiu da minha mente, é uma questão, algumas questões, né? Mas essa caiu no concurso do Detran. E aí tem um mnemônico aqui que a gente usa. Tu sabe? Aqui. Ó. Estou perguntando qual é a marca da creatina que você toma para não esquecer nada. Rose disse que quer tomar. Na época eu estava estudando os concursos mesmo, eu estava com umas 10 matérias na cabeça, assim. Daí, hoje muita coisa eu não lembro, assim, de coisa, né? Lembrava mais. Mas o cérebro é assim, né? Tu sabe que quanto mais você coisa, mais tu faz as conexões, né? É até engraçado, estou estudando psicologia lá e eles estão estudando na faculdade de psicologia agora no oitavo período, né? E eu estava vendo essa questão. Eles falam que o cérebro, né, como armadura, a gente vai ficando mais maduro, se perde vigor em relação às pessoas mais novas. Então a coisa assim, você perde um pouco de vigor à medida que fica mais velho, vigor cerebral, né? Por exemplo, eu em relação ao Iago é bem mais novo, vai ter mais vigor cerebral que eu. Mas as conexões que você faz, né, você acaba fazendo um exemplo tal que te lembra uma coisa, tipo isso aqui, essas coisas, então te ajudam também. Então, e é isso, gente. Quanto mais tu estuda, mais tu fica. Muito mais ficar velha, as coisas são velhas, para não ser atual, senão não é. Então, olha só, coloque esse mnemônico aí no caderno de vocês, que eu vou ler como é que está a letra da lei aqui, e a gente vai entender o fundamento constitucional, tá? De licitações. Então, a regra é ter licitação ou não ter licitação? Tem. É ter. Mas tem exceções? Sim. Tem exceções. Olha só o que o artigo 37, 21 vai trazer para a gente. Ó. Ressalvados os casos específicos na licitação, ressalvados. Então vai ter caso que a legislação, que a lei de licitações, vai falar que não precisa de licitação. Ressalvados os casos previstos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratadas mediante processo de licitação pública. Então olha só, caiu na prova de vocês, em regra, os serviços são contratados mediante licitação pública, certo ou errado? Em regra, as alienações são feitas mediante processo de licitação pública, certo? Compras e obras, certo?
Legal? Em regra, serão isso. Na prova do Detran, caía 4 outros itens lá, a questão era mais ou menos assim. Em regra, são contratados mediante licitação pública. Tinha 4 itens e tinha alienações, era um dos itens. Aí eu marquei alienações e acertei lá a questão. Eu lembro disso aí como se fosse hoje, há 10 anos, 14 anos atrás. Tranquilo? Mas antes disso aqui, que normalmente tem que passar por licitação, estava fora da lei. Ressalvados os casos previstos na licitação. Então tudo precisa ser licitado? Lembra do Rio Grande do Sul, galera? Não teve problema lá da enchente? Imagina o seguinte, calamidade, precisa comprar coisa urgente. O processo de licitação ele é lento ou ele é rápido? É lento. Imagina o que ia acontecer. Ia morrer uma galera, né? Então, assim, produtos de primeira necessidade que necessaram ser comprados por conta da calamidade, passaram pela exceção do dever de licitar. Ok? É um dos casos de dispensa. Tranquilo? Então, a gente vai ter vários casos na legislação, eu coloquei no material de vocês, mas alguns eu vou trabalhar aqui no detalhe, que são casos em que não haverá licitação e, nem tanto, estará dentro da legalidade. Ok? Porque a própria lei, conforme a Constituição diz, ressalvados os casos previstos na legislação, a própria lei traz para a gente que é possível fazer a contratação direta sem licitação. Tudo bem? Então vamos colocar uma observação no nosso caderno. Coloque assim, por favor. Haverá casos de contratação direta, vírgula, em que não haverá a obrigatoriedade de licitação. Haverá casos de contratação direta, vírgula, em que não haverá a obrigatoriedade de licitação. Bom, estamos falando, haverá casos de licitação, ponto. Estamos falando das hipóteses de inexigibilidade Estamos falando das hipóteses de inexigibilidade, está aqui no quadro. Inexigibilidade. E de dispensa. Estamos falando da inexigibilidade e da dispensa. Vírgula, previstas Oi? Agora tá para depois. Não, continua que eu estou rolando. Vírgula, previstas nos artigos 74, 75 e 76
A lei eu vou colocar aqui em cima, ó. Ó. Da lei 14.133 de 2021. Da lei 14.133 de 2021. Tudo bem, gente? Falei, são as hipóteses, né, de inexigibilidade de dispensa, os artigos 74, 75 e 76 da lei 14.133 de 2021, que foi a lei que veio depois da antiga 8666 de 93. Mas aí depois tem que ter uma prestação de conta dentro dos compras nesse período, né? Você diz em relação à lei anterior? Não, você compra sem licitação, mas depois tem uma prestação Isso aí. Tem requisitos, tá? O Iago perguntou uma pergunta importante. Fábio, aqui são hipóteses de contratação direta, sem licitação. Quer dizer que não tem controle, não tem prestação de conta, não. Tem a prestação de contas e tem documentos que devem ser inseridos no processo de contratação direta, tá? Só não vai passar, Iago, por aquele trâmite mais burocrático que leva mais tempo, tá? Mas precisa sim observar outras formalidades. Se vier falando na questão de vocês que não observa formalidade nenhuma, está errado. Por quê? Precisa cotação de preço, precisa levantamento de fornecedores, tudo bem? Eu coloquei no material de vocês. Tranquilo até aqui? Agora eu vou pedir toda a atenção do mundo a vocês aqui, ó. A gente vai trabalhar aqui a diferença desses conceitos aqui. Tá bom? Vou até apagar isso aqui, ó. Sabe que vou apagar. Mas aí copia isso aí, né? Artigo 74, 7176. Isso, eu já ditei para vocês. Tá? Mas... Olha só, gente. Na inexigibilidade, isso é muito importante, tá? Que essas são expressões usadas pelo legislador e pelos examinadores na prova. Na inexigibilidade, vamos pensar só no 74, tá legal? A competição é inviável. Lembra dessa expressão, tá? A competição é inviável. Quando a gente fala de licitação, nós não vamos falar de competição. Imagina o seguinte: pede para a administração pública, precisa que a galera se cadastre, os fornecedores, para fornecer essas canetas aqui. Aí todos nós vamos lá nos cadastramos. Beleza, tem competição, é viável. Mas tem coisas que é inviável a competição. Por quê? Ou porque é fornecida por um representante exclusivo, só uma pessoa no Brasil fornece isso. Só uma empresa fornece isso. É viável essa competição? Não. Não vai ter competição, não é isso? Ou, por exemplo, o Zeca Pagodinho começa a cantar para vocês. Existe outro Zeca Pagodinho? Não. Vocês querem ouvir? Deixa a vida me levar. Né? Se eu chegar lá e cantar, eu ou o Rodrigo, o que vai acontecer? O que vai acontecer na Praça João L? Se eu e o Rodrigo começar a cantar Deixa a Vida Me Levar? Vai ficar vazia, vai tacar tomate, ovo, coisa do gênero, né? Não vai dar nada, não é isso? Por quê? Porque a competição é inviável. Então, quando houver o fornecimento por um representante exclusivo ou um serviço técnico especializado que exige uma mão de obra específica ou uma qualificação artística consagrada pela mídia especializada e pela opinião pública, em casos assim, a competição vai ser inviável e estaremos diante da inexigibilidade de licitação, permitindo então a contratação direta sem licitação. Tranquilo? O gap é aqui, competição inviável. Ok? Falando em competição inviável, a gente vai falar de inexigibilidade, consequentemente, contratação direta. Legal? Vamos colocar essa primeira observação no nosso caderno. Coloquem assim: a inexigibilidade é a hipótese de contratação direta
em que a competição será inviável. E ocorrerá em hipóteses exemplificativas. Sublinhe isso. Em hipóteses exemplificativas. Sublinhe isso. Exemplificativas. Em hipóteses exemplificativas. O bom quando a matéria tá difícil é que ninguém dorme, né? Vírgula, como aquelas previstas no artigo 74. Como aquelas previstas no artigo 74. Então, olha só, inviabilidade de competição, não dá para competir, não dá para ter outro Zeca Pagodinho, ok? Artista consagrado pela mídia, pela opinião pública, ou produto fornecido por representante exclusivo, ou mão de obra especializada, ou imóveis que a administração precise com uma característica específica. A administração precisa comprar para colocar lá, ela vai criar o grupo praiano de fiscalização, precisa ser na cara da praia, só tem um imóvel lá, tem competição? Não tem, tem que ser aquele. Então, contratação direta pela via da inexigibilidade. Tudo bem? Esses exemplos que eu trouxe estão nos incisos de 1 a 5 do artigo 74. 1 a 5 do artigo 74. 1 a 5. Vocês vão ver lá. Legal? Tranquilo, gente? Já os artigos 75 e 76... Não, deixa eu ficar olhando. Tá certo, eu que não sinalizei. Sem escrever. Já nos artigos 75 e 76, nós vamos ter contratação direta por dispensa, não por inexigibilidade. Por dispensa, não por inexigibilidade. Na inexigibilidade, a competição é inviável, não é? Aqui não. Aqui, a competição é viável. É permitida a competição. É permitida a competição. Só que acontece, por fatores ligados a valores, a objeto ou a pessoas, não vai haver licitação. Então, por exemplo, situações que nem essa que a Marcela apontou aqui, lá do Rio Grande do Sul, não era uma situação de calamidade pública? Né? É correto que tenha licitação? É coerente? Não. Mas se não fosse isso, haveria viabilidade de competição? Haveria. Então estaríamos diante da dispensa. Guerra é motivo? Guerra é motivo também. Está lá no rol do 75 de 76, de dispensa. Perfeito? Haveria viabilidade de competição, mas a situação é tão premente, tão urgente, que precisa que haja dispensa da licitação e a contratação direta. E aí, a que mais cai em prova, vocês já devem ter ouvido falar, licitação deserta e licitação fracassada. Já ouviu falar? Não. Importante é sinceridade. Já ouviu falar? Sim. Olha só. Não precisa com pena não. Licitação deserta. O órgão público, a administração pública abre a licitação. Ó, nós precisamos de empresas para fornecer essas canetas aqui para o estado do Rio de Janeiro. Não aparece ninguém interessado no deserto, não é assim? Tu anda, não aparece ninguém? É a mesma coisa, no deserto não aparecem interessados. Não apareceu empresa nenhuma. O que a administração pública faz? Contratação direta por dispensa de licitação. Tudo bem? Falou em deserto, vocês vão lembrar do quê? Desse exemplo. Estou olhando lá e não estou vendo ninguém.
Ok? Não apareceu ninguém. Licitação fracassada. Apareceu gente. Mas na hora da habilitação das empresas, habilitação técnica, habilitação fiscal, as empresas não foram aprovadas. As empresas não tinham documento em dia, as empresas não estavam pagando os tributos, a empresa explorava mão de obra infantil, as empresas não estavam classificadas nos quesitos apresentados. Então, fracassaram. Perceberam a diferença? Numa e outra? Em ambas as hipóteses, haverá contratação direta com dispensa de licitação. A competição era viável, não era viável? Só que não apareceu ninguém na deserta. E na outra, apareceu a galera, mas as empresas estavam todas inabilitadas. Perfeito? Então vamos colocar essa observação e a gente fecha esse nosso encontro de hoje, tá? Lembrando que tem mais material de licitação aqui no que eu botei para vocês, mas eu optei por trabalhar alguns conceitos com mais detalhamento, tá? Então coloque assim, por favor. Na licitação deserta, não surgem interessados vírgula, enquanto na licitação fracassada os interessados que apareceram enquanto na licitação fracassada, os interessados que apareceram não foram habilitados. Ponto. Em ambos os casos, vírgula, haverá contratação direta com dispensa de licitação. Haverá contratação direta, em ambos os casos haverá contratação direta com dispensa de licitação. Aí abra um parênteses, coloque assim: a competição é viável. A competição é viável. Fecha parênteses. Ponto. Na dispensa, ó, a palavrinha é essa aqui, ó, rol. Na dispensa, o rol de hipóteses, na dispensa, o rol de hipóteses é taxativo, sublinhe isso, é taxativo. Tranquilo? Aí na linha de baixo. Já na inexigibilidade, vírgula, a competição será inviável e o rol
que o rol do artigo 74 é exemplificativo. Sublinhe isso. É exemplificativo. Artigo 74. 74. 74. 74. Então, olha só, gente, só para a gente de cara enxergar duas diferenças entre dispensa e inexigibilidade. Coisas comuns. Ambas são hipóteses de contratação direta, que não vai precisar ter licitação. Beleza. Na inexigibilidade, a competição é viável ou não? Inviável. Na dispensa, a competição é viável ou não? Viável. Na inexigibilidade, o rol é exemplificativo ou taxativo? Exemplificativo. E na dispensa? Taxativo. Taxativo. É só aquelas hipóteses que estão lá no 75 e no 76. Perfeito? Por quê? Porque o 74 ele fala assim, ó, são hipóteses de inexigibilidade quando não houver viabilidade de competição, em especial. Ou seja, em especial ele está falando aquela, mas tem outras. Então o rol é exemplificativo na inexigibilidade. Tá legal? Mas em ambas as hipóteses, mesmo sendo a contratação feita de forma direta, precisará reunir documentos e atender todos aqueles princípios da administração pública, assim como os princípios próprios da lei de licitações que eu coloquei para vocês. Tá legal, gente? Muito obrigado mais uma vez, tá? Vou continuar juntos, forte aí, tá? Sigam firme e o que precisarem de mim eu vou estar a posto, tá bom? Já coloquei meu telefone aqui no último encontro. Se tiverem necessidade, podem me acionar, tá bom? Forte abraço e bom retorno para vocês. Tchau, valeu.